Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Raimundo Alves. Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre recomeço. Antes, todavia, nós queremos dizer para você que você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda aqui conosco. Por favor, nos faça companhia nesses próximos 30 minutos. Marcos, recomeço. Oi você, gente bonita que se liga na gente, meu amigo Raimundo Alves, professor Raimundo Alves, eu sou teu fã, hein? E hoje o episódio nosso aqui do podcast Conexões Temas da Vida é um tema extremamente importante para todos nós, né? Você falou recomeço, você falou até mais rápido, assim, mais ligeiro, né? Recomeço, mas o recomeço, ele me parece que não é ligeiro, né? O recomeço são etapas. Vou te falar, viu? Não é fácil. Meu amigo, minha amiga internauta, prazer muito grande estar com você aqui no Conexões Temas da Vida. A você, mais uma vez, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa saudação. E, por falar em saudação, com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração, sempre. De bem com Deus, de bem com a vida. Conexões, temas da vida. Raimundo Alves, recomeçar, me parece que é mais complicado e mais difícil que começar. O que você pensa? Eu estou devolvendo a pergunta nesse bate-bola inicial e, claro, deixando para o nosso amigo, a nossa amiga, a internauta, por favor, coloque, né, aqui no YouTube, no nosso canal no YouTube, no Conexões Temas da Vida, lá no Instagram, no @Conexões Temas da Vida, os seus comentários sobre o episódio de hoje, o que você pensa sobre esse tema recomeço. Estou devolvendo a bola um pouquinho para você, você domina e volta para mim daqui a pouquinho. Vamos que vamos, hein? Firme e forte. Conexões Temas da Vida hoje, recomeço. Pois é, Marcos, recomeço. Eu acho que a minha fala expressou uma rapidez que o recomeço não exige. Recomeço exige um ritmo próprio. E é você, somos nós que, dentro desse processo, vamos descobrindo esse ritmo. Porque parece-me, Marcos, que cada recomeço tem um ritmo próprio. E aí a pergunta é para você, amigo, amiga. Você já precisou recomeçar? Qual área da sua vida precisou de um recomeço? E como foi? Eu fiquei até sério aqui, eu dei uma travada, porque quando você começou a fazer essas perguntas, eu me coloquei, né, pensativo sobre essa questão do recomeço. E existem muitas ideias sobre recomeço, né? Tem aquelas frases típicas de para-choque de caminhão, a frase de efeito. A gente sabe que não funciona, não é bem assim que as coisas funcionam. E você disse uma coisa importante: cada um tem seu ritmo, cada um tem sua história de vida. Tem pessoas que, ao longo dos anos, vão vivendo as suas vidas e a gente conversa com elas e você percebe assim um tom meio frustrado, porque não recomeçou, não mudou, não deu uma guinada na sua vida, ou seja, foi enrolando, foi, sabe, de certa maneira levando a sua vida, ou como diz o cantor, né, deixa a vida me levar, e chegou um determinado momento, ela perdeu o fôlego, ela não tinha ânimo para recomeçar, para mudar. E ele fica vivendo uma vida assim, um pouco mais de saudosismo. Não que o saudosismo em si seja errado, seja ruim, eu gosto. Eu tenho momentos de saudosismo que eu curto demais. Separar aquele tempo de saudosismo, de lembrar bons tempos, good times, lembrar músicas importantes que marcaram a nossa vida, situações. Mas enquanto a gente percebe que nós estamos trilhando caminhos que não, sabe, que não estão legais, ou que não estão nos agradando, opa, dá uma parada. O que eu posso fazer para repensar a minha vida, sair da rotina, o professor Raimundo Alves? Pois é, Marcos, eu estou pensando aqui, na pergunta, aliás, que eu vou fazer, vou devolvê-la para você
não tenha dúvida, mas por que é tão difícil recomeçar? Por que exige tanto da gente? Verdade. Você já teve, como foi feita a pergunta, alguns recomeços? Já tentou tentativas e não deram certo? Ou tentou, começou, insistiu, persistiu, permaneceu e atingiu seus objetivos? Recomeçou a sua vida? Como diz o pessoal, né? Deu a volta por cima. Deu a volta por cima. Como diz o famoso, querido Zagallo, agora vocês vão ter que me engolir. Né? Aquilo foi um desabafo e tanto histórico do Zagallo, vocês vão ter que me engolir. O que é mais difícil? Talvez a gente pensando nisso, nessa linha, ô Raimundo, e meu amigo, minha amiga internauta. O que é mais difícil para recomeçar? O que é realmente, sabe, que às vezes pode nos travar, nos congelar, para tomar a decisão, para recomeçar, para repensar, para perceber. Talvez, Raimundo, é uma percepção. Acho que eu tenho que ter uma percepção de que do jeito que está, não está bom. Um entendimento, uma leitura de vida, vamos dizer assim, uma leitura da minha vida, do meu contexto de vida, e o que eu devo fazer para poder mudar, para dar essa arrancada. E a partir daí, essa disciplina, essa atitude. Ou seja, perceber que eu estou agindo errado, perceber que não está legal, perceber que eu estou acumulando situações em minha vida ou colocando para debaixo do tapete muitas decisões que eu deva ter e não consigo ter. Talvez um dos problemas seja identificar aquilo que eu preciso mudar na minha vida. E você colocou bem, aquela área especial que tem me incomodado, hein? Esse autoconhecimento, você como psicanalista, Raimundo, pode talvez nos ajudar nessa pergunta, nesse questionamento. Mas veja, é uma boa maneira de responder a essas perguntas é fazendo novas perguntas. Porque enquanto você falava, eu perguntava para mim assim, o que é preciso acontecer para ver o recomeço? O que é que precisa acontecer para que eu me dê conta de que, olha, desse jeito não tá legal. Assim não tá sadio. Assim não vai ter muito sucesso. E aí, Marcos, talvez esse amigo, essa amiga, esteja se lembrando dos recomeços que ele teve que fazer, que ela teve que fazer, e talvez se dê conta do ponto alto, do episódio, da situação que se concretizou, que se materializou, que dizia, olha, desse jeito não dá mais, aqui é o fim da linha. Então, talvez seja por aí, Marcos. Não existe sucesso sem recomeço. Isso é uma verdade? Ô, Marcos. Não existe sucesso sem recomeço. Porque parece que ninguém consegue caminhar ou ter uma história de sucesso ou de realizações ou de equilíbrio pessoal sem ter vários momentos que você vai perder um pouco o seu norte, o seu trilho, ou cair, ou achar que a coisa... Ou você chegou no fundo do poço, às vezes, né? E não sei, você, meu amigo, você, minha amiga, queremos ver a sua opinião, a sua participação no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, por favor, no YouTube, participa conosco, né? Inscreva-se no nosso canal, Conexões Temas da Vida no YouTube. Nos siga, por favor, no Instagram, tá? Vamos fazer um recomeço juntos no Instagram, @Conexões Temas da Vida. Ô Raimundo, eu falei sobre não existe sucesso sem recomeço, mas antes de todo recomeço, nós estávamos falando também anteriormente sobre as dificuldades que podem ser empecilhos para que nós possamos recomeçar de maneira correta.
Talvez para recomeçar, o sentimento antes do recomeço, antes da decisão do recomeço, é provável que nós estejamos, que você esteja cheio de medos, de receios, de tristeza, de frustração. E, sabe, esses sentimentos, se nós não trabalharmos bem, porque eles são grudados em nós. E às vezes a gente nem percebe. Esse que é o problema. O que me deixa triste? O que me deixa nessa situação? Ou por que eu estou derrapando? Né? Por que eu não consigo caminhar para frente, rumo aos meus objetivos? Ou dar um basta, né? Há momentos na vida, eu acho que nós temos que dar um basta, em diversos setores da vida. Falar, não tá bom, não tá certo. Até mesmo na vida profissional, às vezes você começa um relacionamento amoroso, mas você tem que perceber que não vai ser bom construir sua vida naquela relação, né? Então, tem que pensar muito isso, porque depois, quebrar essa relação depois de um casamento é muito mais complicado, né? Quando você já está lá na frente. Então, é melhor parar um pouquinho, pensar, entender, antes de tomar algumas decisões, alguns rumos para a nossa vida, o Raimundo. Pois é, então, Marcos, recomeço envolve emoções e às vezes adversas, contrárias, ambivalentes e que exigem que a gente tenha encontre um ponto, um espaço para que a gente possa, na aviação a gente chamaria de rumar, né? Fazer o rumo, dar novo rumo, pegar uma nova rota, não é? Uma nova direção, um novo destino, um novo caminho, portanto. Ok. E aí, Sim. Marcos, eu estou pensando assim, você disse bem assim, trabalho, vida assim, amorosa, afetiva, mas o que a gente tem percebido é que em todas as áreas da nossa vida a gente precisa recomeçar hora ou outra, Marcos. E Sim. recomeçar exige muita assim, coragem, Marcos. Disposição. Disposição. Porque E é não. duplo. Sim, sim. Não é porque é começar de novo. Você precisa de uma dose a mais, por assim dizer. Você precisa dobrar. Se antes você tinha uma quantidade de coragem, por assim dizer, se fosse possível medir, no recomeço você precisa dobrar essa coragem, essa disposição. Sim. Talvez isso torne o recomeço difícil, Marcos. Você está falando sobre recomeço. Existe diferença, Raimundo, você internauta? Existe diferença entre começar e recomeçar? Me parece que são distintas. Uhum. Começar é algo novo, que você está iniciando. E o recomeçar é dar um novo início depois de alguns sentimentos ruins, de fracasso, de desânimo. Então, recomeçar envolve essa automotivação e talvez, fica a pergunta para nós: será que recomeçar é dar uma nova chance para nós mesmos, para si mesmo? Quando você toma uma decisão, eu vou recomeçar, você está se permitindo. É uma boa reflexão. Você está se permitindo dar uma oportunidade para si mesmo. Ou seja, amar a si mesmo, investir em si mesmo. Porque recomeçar é investir em si mesmo. É aquilo que eu falei que, de vez em quando, você conversa com pessoas, eu gosto muito de ouvir pessoas mais velhas, mais idosas, para ouvir a história de vida delas. E elas vão dizer muitas vezes, olha, eu estou arrependido, ou eu estou chateado, eu deveria ter mudado, ter tido essa atitude, esse comportamento, e não o fiz. E nós também, na adolescência, a gente tem que pensar nisso, né? Nessas possibilidades todas, Raimundo. Pois é, sim, tem que pensar nessas possibilidades todas. E aí, Marcos, imagine se esse amigo, essa amiga que está nos acompanhando, se você pudesse ir ao cinema, assistir ao filme da sua vida, quantos recomeços ao final do filme você teria assistido? Quantas vezes você precisou dar um novo início, né? Começar de novo? Sabe, Marcos, tem umas metáforas assim, né?
que assim, uma que eu lembro e gosto e compartilho aqui com você agora é a seguinte: às vezes, quando a gente está muito perto do muro, a gente precisa regredir para ver além. Recomeço tem essa ideia. Então, partindo desse ponto, quantas vezes você teve que regredir, recuar para ver além? Sim, e recuar necessariamente não é desistir. Não, não, pois Não é. é desistir, não é Perfeito, desanimar. Marcos. Recuar Não é para avaliar melhor é. até o caminho que você está tomando. E eu quero, aproveitando isso que eu escutei ao fundo aqui, um cachorro latindo, entrou aqui no nosso podcast, um cachorro, e nós já estávamos conversando sobre o conteúdo da música do Roberto Carlos, de quem eu particularmente sou fã, gosto das interpretações, das músicas, realmente é um dos cantores que realmente faz uma diferença, né? Impressionante o talento, a contribuição artística do Roberto Carlos. E aí está o fundo, aí o cachorro latindo. Eu lembro daquela música, O Portão, e parece que não tem nada a ver com recomeço, mas preste atenção na letra do Portão. É um cidadão que chega de fora, ele volta para casa, ele diz que para em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, ele usa essa expressão poética, né? Poxa, lindo, E, lindo. e, e ele entra, ele toma a decisão de entrar na casa e ele percebe tudo como era antes. O retrato ainda meio amarelado, né, na parede. E ele vê que nada, tudo aquilo parece que permaneceu do mesmo jeito. Ele andou por caminhos, por outros lugares, mas ele volta para sua casa e ele percebe que nada mudou, mas quem mudou foi ele. E aí nós entramos nessa questão do recomeço. O recomeço não é algo externo. O recomeço é de dentro para fora. É uma percepção, é um entendimento individual, que você falou muito bem, cada um na sua vida, na sua história, percebe as suas necessidades, percebe os seus valores e quer resgatar esses valores. E nessa música, O Portão, o que a minha leitura da música é que ele vivia antes de sair, ele vivia uma rotina e aquela rotina não satisfazia. Ele não conseguiu perceber a beleza, o bom daquele acolhimento, daquele ambiente, da família que ele tinha. E ele vai buscar em outros lugares uma novidade de vida, uma mudança de vida, um recomeço. Só que ele percebe que, de fato, ele precisava voltar. O verdadeiro recomeço, o verdadeiro início está no lar, na família dele. E quando ele percebe dois braços abertos, né, pronto para recebê-lo no acolhimento, as coisas mudam. Né? E ele disse: eu voltei. E esse voltar é um recomeço. E muitas vezes reconhecer o erro. Esse é o problema, o Raimundo. Reconhecer que eu errei. Reconhecer que eu tenho andado por caminhos errados, que eu tenho tomado decisões ruins que têm atrapalhado a minha vida, e eu preciso voltar. Eu preciso parar em frente ao portão e eu preciso entrar. Por isso que essa música é muito interessante, mexe comigo, eu gosto de interpretar, de pensar essas letras. Professor Raimundo Alves. E aí você disse desse reconhecimento. Para haver recomeço, precisa haver reconhecimento. E aí, Marcos, a gente talvez estejamos falando do segundo ponto que torna difícil o recomeço, que é esse reconhecimento, essa renúncia, essa admissão de que algo não saiu como deveria sair e que agora a gente está disposto a fazer funcionar. E isso certamente torna o recomeço difícil, né? Agora, Marcos, se a gente pudesse pensar em algumas atitudes para tornar mais fácil o recomeço, independente da área, o que a gente poderia pensar? Ô, Raimundo, é uma pergunta que não quer calar, né? Pois é. Vou dizer uma coisa assim, sabe? Existe até uma frase que diz assim, uma Hum, frase: nunca recomece uma jornada e use a mesma estrada que falhou antes. Será que é verdade isso?
eu não posso continuar naquela estrada, voltar para aquela estrada. A música O Portão diz que talvez você voltou, né, para a estrada de volta. Né? Eu não sei se nunca recomeçar uma jornada usando a mesma estrada que falhou é errado, ou é correto a gente pensar nisso. Ou existem aquelas ideias motivadoras, né? Se você quer obter resultados diferentes, mude, não continue usando as mesmas táticas, as mesmas estratégias. Será? Sim, é um bom princípio às vezes, mas ter esse conhecimento, buscar ajuda, buscar conselho, buscar orientação, né? Um psicólogo, um psicanalista. Eu, particularmente, gosto muito da Bíblia, né? Nas páginas da Bíblia, de ouvir conselhos de pessoas que sobre a sabedoria, princípio de sabedoria, pessoas mais velhas, pessoas que passaram por aquelas situações, se conhecer e entender até que ponto. Eu acho que para recomeçar, uma das coisas que eu acho que faz diferença na vida nossa, meu amigo, minha amiga, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu gostaria que você deixasse seu comentário. A humildade. Ser humilde. Olha, eu estou errado. Olha, eu não tenho feito direito, me perdoa. Quantas pessoas, quantos casais, quantos problemas nós evitaríamos, né? Não precisaria romper um casamento, um relacionamento, por falta de humildade. Eu tenho errado nisso. Eu tenho tido uma atitude, eu tenho contribuído para esse ambiente, ou a maneira como eu tenho agido, muitas vezes, não tem sido legal, né? Tem fomentado, eu tenho jogado lenha, né? Eu tenho dado munição para que a gente continue nesse relacionamento, ou nessa situação, ou a minha vida. Eu estou dizendo que o que depender da gente, tenha paz com todos. O que depender, é até um princípio bíblico, né? O que depender de você, tenha paz com todos. Ou seja, seja uma pessoa que busca a conciliação, as coisas boas, porque se a gente quer sempre quebrar as relações, ir por diversos caminhos, a gente vai se isolar. E na medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo os resultados, ou vai perdendo os relacionamentos, a motivação de vida, vai se isolando. Quantas pessoas estão assim, né? Vivendo de uma maneira mais isolada. Até jovens, hoje é muito comum pessoas morando sozinhas, vivendo suas vidas, achando que elas são autossuficientes. E nós não podemos ser assim, Raimundo. Talvez eu ampliei um pouco a sua pergunta, mas para a gente pensar um pouco sobre recomeço. Recomeço, sim, é uma decisão muito pessoal, mas depende muito do apoio, de buscar referências, como na música O Portão, de voltar para casa, sabe, de buscar o abraço, de ter a compreensão, de reconhecer que você errou, a pessoa errou, mas vamos continuar, não desista não, continua. Né? Há uma esperança. Você consegue, você tem possibilidades, você tem dons, você tem qualidades dentro do seu potencial. Cada um de nós tem esse potencial. E não é fácil, né, nessas relações isso, Raimundo. Pois é, então humildade, Marcos, torna menos difícil o recomeço. Eu creio. Humildade é um ponto importante. Eu talvez acrescentaria, Marcos, que uma coisa que tornaria o recomeço mais fácil é não ter dívida com o passado. Como assim? Como que eu posso não ter dívida com o passado? Bom, Eis a questão. Eis a questão. Como diria o outro querendo gastar o inglês, achava que falava um inglês fluente, aí ele também, que era um cara que entendia de poesias, ele quis parafrasear o Shakespeare, né? E ele disse, no inglês dele, que ele achava que estava arrebentando, né? Toby or not Toby? In the question. Hã? Aí eu, claro que eu dei um abraço na pessoa, falei, isso mesmo, né? Não vou discutir com ele, né? Tá certo. Toby or not Toby? Eis a questão, né? Eis a questão. Nossa, Marcos. Não, Marcos, eu acho que não ter dívida com o passado é uma decisão, né? Difícil, mas é uma decisão no fundo. Tem a ver com capacidade emocionais, psicológicas? Tem, mas vamos
pensar de forma mais tranquila, mais superficial, no sentido de não ter dívida com o passado. Marcos, não dar para a gente seguir levando para nossa cama um episódio terrível do passado. É muito difícil. Então, não ter dívida com o passado não é colocá-lo debaixo do tapete, é resolvê-lo mesmo. A gente precisa aprender a resolver nossas questões. A gente dá um jeitinho para tudo, mas que no fundo esse jeitinho não resolve definitivamente. E aí os pesadelos vêm, não é? Então, não ter dívida com o passado, você mencionou dentro da humildade a ideia do perdão. Olha, daqui para frente está perdoado. A gente resolve aqui, agora. Então, acho que é uma boa forma da gente não ter dívida com esse passado. Porque essa dívida vai ser cobrada, Marcos. Até a gente não saná-la, ela vai bater a nossa porta, ela vai bater a nossa consciência, impedindo-nos de avançarmos de forma livre, Sim. leve. E solto. Na ideia, mais ou menos assim, Marcos. Eu anotei aqui essa colocação sua. Não tenha medo de deixar para trás o que não te faz bem. Aí, pronto, é isso. Puxa, Há um recomeço te esperando sempre. Sabe, não ter medo. A gente trava, a gente congela, fica engessado e não quer mudar. Nós precisamos entender que o recomeço transforma o amargo em algo doce. Permita-se provar novos sabores. Recomece. E você falou bem isso, sabe? Não deixar a dívida para trás. Isso é muito importante. Não, sabe, a gente tem que buscar as cerazas emocionais da nossa vida. Estou inventando aí. Né? A gente tem que ter esse ajuste pessoal com as nossas cerazas, aquilo que vai nos ajudar a resolver essas questões. E não é fácil. Né? Nós falamos sobre o início de recomeçar, é reconhecer, é ser humilde, é ter uma atitude diante daquilo que nos incomoda. Se está me incomodando, eu preciso saber por que está me incomodando. Se nós estamos vivendo alguma coisa, eu estou andando, é simples assim, eu estou andando, alguma coisa está apertando dentro do meu sapato, dentro do meu pé, não tem nenhuma vez que algo está me incomodando, não importa se eu estou na rua, se eu estou dentro do elevador, eu já tirei o sapato em diversos lugares para tirar a pedrinha, porque estava me atrapalhando. Espera aí. Então, a gente faz isso de uma maneira muito normal, mecânica, mas na vida nós precisamos ter essa atitude de tirar aquilo que está nos incomodando, né? Para recomeçar é preciso tirar, abrir mão, entender. E tem momentos que temos que perceber que algumas coisas na nossa vida precisam ser mudadas. E não é fácil. Não é fácil ter essa percepção. E aí, por isso que nós estamos trazendo. De fato, o podcast, queremos lembrar novamente para você, meu amigo, você, minha amiga internauta, nós aqui não queremos trazer receita de nada. Não é verdade? Não é uma receita. Nós queremos trazer um tema para que nós possamos pensar juntos. A partir daí, você vai trabalhar esse tema na sua vida. E você vai levar para sua família, vai levar para a sua vida esse tema de hoje, né? Esse recomeçar. Como é que você está lidando com esse recomeçar, né? Nós estamos pensando sobre o que significa recomeçar para você. Você já teve alguns recomeços na sua vida? Como foi? Você desistiu? Está tentando, está patinando? Ou você está insistindo no recomeço? Então, o que é mais difícil para recomeçar? Recomeçar é dar uma nova chance para você mesmo. Entenda isso. Recomeçar é acreditar em você novamente. E passa por essa humildade, passa por essa atitude. Raimundo, a fala está contigo, hein? E daqui a pouco eu quero falar sobre um detalhe, algo muito importante na Bíblia, nas páginas da Bíblia, que toda vez que eu leio, eu lembro desse texto bíblico, mexe comigo, me impacta. Raimundo. Muito bem. Não, Marcos, eu queria só assim, encorajar tanto a nós aqui quanto a você, amigo, amiga. Assim, o Marcos disse bem, perceber uma pedra no sapato não importa se ele está na calçada de casa ou no centro da cidade.
Ele para e tira. Agora, Marcos, por que é que a gente tem dificuldade de resolver isso? Por que que a gente tem dificuldade de aplicar isso a episódios negativos do nosso passado? Por que que a gente não vai lá e diz, olha, eu queria conversar com você hoje sobre o que aconteceu semana passada. Olha, eu queria conversar com você hoje sobre a minha fala de ontem. Não foi boa, não. Eu queria tirar essa pedra. Oh, por que que a gente tem essa dificuldade ainda? A pedra no sapato a gente tira, mas a Verdade. fala mal colocada a gente vai adiando, vai Mas adiando. você falou uma coisa que sabe, a gente não pode deixar para depois. O Pois é. recomeço, o não permitir que o tumor cresça. Uhum, Por isso que a gente sim. fala sobre a prevenção é fundamental. Você percebeu, te incomodou à noite, ou você saiu chateado com a sua atitude, com a maneira, em relação ao outro, ou em relação à maneira como você está conduzindo uma situação, conserte o mais rápido possível. Voltamos novamente ao portão. Eu preciso voltar e reconstruir e restaurar. Porque se eu permito que as coisas continuem caminhando, o sentimento de indiferença pode surgir, a atitude de, deixa de que tá, não quero mexer não, porque vai complicar, quanto mais mexe, pior fica. A gente começa a ter umas ideias, e é uma batalha, é uma luta muito emocional, muito difícil nossa, cada um de nós. Quantas coisas nós estamos deixando para resolver? Né? Aí vai atrapalhar nossas vidas em diversas áreas. Eu acho que essas situações precisam ser trabalhadas, costuradas a cada dia, Raimundo. E aí eu fico lembrando, eu falei do texto bíblico, né? Uhum. Que me impacta muito lá no Velho Testamento, mais ou menos 400 e poucos anos antes de Jesus, né? A vida de Neemias. Neemias estava vivendo em outro país, ele era judeu, ele era morador de Jerusalém, e ele estava morando. O que aconteceu foi que Jerusalém foi invadida, assim como a Ucrânia e a Rússia tentando invadir a Ucrânia. Naquela época, Babilônia, né, invadiu Jerusalém. Só que foi bem sucedido, conseguiu invadir Jerusalém, que era a capital de Israel. E destruiu tudo, destruiu o templo, destruiu todos os valores culturais, espirituais, emocionais. Pegou os jovens, as pessoas, os cientistas, os jovens, as pessoas que poderiam dar uma contribuição maior, e levaram cativos, presos para outros países. E Neemias foi levado cativo também. Ele estava longe de Jerusalém. Naquela época não tinha internet, rede social, telefone, você tinha notícias, carta, nada, era tudo complicado a informação. E Neemias ele estava lá trabalhando longe de Jerusalém. E olha o que Neemias diz, o livro de Neemias diz lá no capítulo 1, que chegou o irmão dele com outros judeus lá de Jerusalém. Então, capítulo 1 de Neemias, verso 2, disse que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, o Neemias perguntou pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e perguntou sobre Jerusalém. Como é que está a minha cidade? Como é que está Jerusalém? A resposta, verso 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Grande miséria e desprezo, Raimundo, meu amigo, minha amiga internauta. Aí diz que os muros de Jerusalém estão derribados. Os muros naquela época significava segurança, fortaleza, sabe, majestade. Os muros foram derrubados e estão lá, caídos. As portas foram queimadas de Jerusalém. Aí diz que Neemias, quando ele ouve isso, verso 4, tendo eu ouvido essas palavras, ele assentou-se. Geralmente, quando você tem uma notícia muito ruim, né, você assenta, você coloca a mão na cabeça, você fica de cócoras, você tem uma reação, o corpo diz muito, né, reage muito assim. Então, diz que Neemias, ouvindo essas palavras, ele assenta-se e chora. Chora copiosamente e lamenta por alguns dias no coração dele, isso que nós falamos sobre. E ficou até jejuando e orando perante o Deus dos céus. E sabe, você, meu amigo, você, minha amiga,
a ideia de recomeço, quando Neemias percebe que ele estava vivendo indiferente, porque apesar dele estar vivendo como escravo e exilado, ele tinha uma boa vida. Ele era copeiro, ele servia ao rei, e ele tinha uma vida boa, uma qualidade de vida, entre aspas, boa. E ele esqueceu das suas raízes, esqueceu do seu povo, esqueceu de Jerusalém, esqueceu do seu papel como servo de Deus, como homem, de, sabe, fazer a diferença. E ele toma uma decisão a partir do reconhecimento, que ele percebe o quanto que ele estava vivendo de maneira errada, ele muda. E ele reconhece, Raimundo. E aí o rei percebe isso. Depois eu quero que você separe um tempo, leia aí Neemias. E ele então ele consegue uma autorização lá do rei, de onde ele estava, e volta para Jerusalém e começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Ele é um instrumento de Deus para mudar muitas coisas. E eu quero dizer para nós, para mim, para você, para nós, nessa podcast Conexões Temas da Vida, eu e você podemos fazer a diferença, começando por nós. Você quer a sua cidade limpa? Comece pelo seu quintal. Comece pela sua casa, pela sua vida, né? E sabe, busca em Deus. Não é uma frase de para-choque de caminhão. Eu tenho encontrado nas páginas da Bíblia, o Raimundo também, encorajamento. Eu tenho encontrado junto com pessoas que têm essa mesma percepção da Bíblia, que se reúne como pessoas, como comunidade, para, sabe, encorajar e entender a importância de um encorajar o outro, de animar um ao outro. E aí, eu sei que cada um tem sua história, o seu recomeço pessoal, mas é importante ter o apoio do outro. É importante ter o encorajamento e, acima de tudo, a fé, que nós não falamos até agora. É fundamental para qualquer recomeço. Fé. Muita fé. Muita esperança, porque a fé vai gerar esperança. Então fica esse registro, esse encorajamento para todos nós. E a Bíblia diz que sem fé, lá em Hebreus 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus se aproxima dele e tem que se relacionar com ele. Então fica o convite do podcast Conexões Temas da Vida. Conecte com Deus. Se conosco, compartilhe, participe conosco, curta, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você não gostar, deixe o seu dislike, mas diga o motivo. Mas participa conosco no Conexões Temas da Vida, lá no YouTube, no nosso canal, e também no Instagram, nos siga no Instagram, @Conexões Temas da Vida. Então fica aí essa mensagem de Neemias, colocando essa vírgula nessa reflexão do recomeço. Com o coração se pede, Raimundo. Com o coração se bate, meu amigo. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração sempre. De bem com Deus, de bem com a vida. Raimundo Alves, como sempre, grande prazer, meu irmão, participar contigo nesse podcast, nesse tema de hoje, Conexões. E a você, internauta, grande prazer, viu? Tamo juntos, sempre juntos. Um abraço a todos. Um abraço a todos, até o próximo episódio. Muito obrigado, é sempre bom estar aqui, Marcos. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio.